Olá, revisados Jedis. Hoje nós falaremos como nobres e plebeus viraram ricos e pobres. Até hoje eu fiquei falando um monte aqui sobre como a situação na França se desenrolava nas cidades. E não explorei muito como a situação estava no campo. Não sei se você se lembra, mas a última coisa que a gente abordou foi a queda da Bastilha. Simultaneamente a esse processo da queda da Bastilha no centro nervoso francês, que era a região próxima ali a Paris, a gente teve um processo muito marcante que ocorreu do final de julho de 1789 até o começo de agosto de 1789. Esse processo ficou conhecido como Grande Medo. Apesar de muitas pessoas acharem que o nome Grande Medo é devido ao comportamento muito violento dos camponeses no campo, esse nome na verdade é resultante do medo camponês de que houvesse uma violenta represália aristocrática no campo onde eles moravam. Então o que eles fizeram diante desse temor de serem represados pela aristocracia francesa naquela época? Eles desceram o pau nos caras. Basicamente o que eles fizeram foram o seguinte: eles invadiram castelos, eles invadiram senhorios, eles queimaram documentos, eles enforcaram nobres, eles comprometeram seriamente o poder dos senhores feudais no campo. Essa revolta camponesa foi tão hardcore que chegou a ameaçar tanto a nobreza proprietária de terras, como até a burguesia proprietária de terras. E essa burguesia proprietária de terras, que não à toa estava encabeçando a revolução, acabou tomando umas medidas um pouco drásticas quanto à situação. Por exemplo, usar a própria Guarda Nacional, que eles tinham criado há pouco tempo atrás, para dar cabo de algumas dessas revoltas. A situação ficou tão séria que uma parte da burguesia chegou até a se aliar com a nobreza. Justo eles que estavam defendendo projetos tão diferentes, ou não. Esse episódio foi tão pesado que no dia 4 de agosto de 1789, a Assembleia chegou a decretar o fim de alguns privilégios feudais. Lógico que quem conduziu essa transição foi a alta camada da burguesia. Então, gente, não estranha se o povo ainda tiver uma situação bem complicada. Em primeiro lugar, a distinção em relação ao nascimento foi abolida. Então aquela história lá de nobre e plebeu deu uma suavizada. Em segundo lugar, o princípio de propriedade burguesa foi aceito, o que tornou possível a livre comercialização de terras. Em terceiro lugar, foi determinada a obrigatoriedade do pagamento de impostos e a igualdade na oportunidade de acesso em cargos públicos e civis. Ou seja, agora todo mundo pagava imposto igual, na teoria, e todo mundo tinha a mesma chance de ingressar num cargo público ou num cargo civil, na teoria. Por último, e infelizmente menos importante, teve a abolição da relação de servidão. Ou seja, nenhum camponês era obrigado a servir um senhor feudal. Peraí, mas isso é uma coisa positiva, né? Até é uma coisa positiva. Mas se você analisar a situação na prática, uma coisa estrutural também deveria ter mudado. A relação desse camponês com a terra. Como a terra ainda pertencia ao senhor, esse camponês não conseguiu se livrar de trabalhar a troco de nada para aquele cara. Só que as suas terras ainda eram posse do senhor feudal. E se eles quisessem comprar essa terra do senhor feudal, eles iam ter que pagar uma nota para aquele maluco. O que na real deixava a situação bem parecida com antes. Sem entender muito que estava acontecendo ali, um grupo mais exaltado de populares resolveu marchar para Versalhes no dia 6 de outubro de 1789 para tentar uma outra abordagem aí com a situação, já que quem tava na merda tava se dando muito bem aí com essa história de revolução. Eles queriam reconduzir o rei a Paris e matar a mulher dele, que era Maria Antonieta, que na cabeça deles era uma austríaca responsável pela crise. Como o rei não era trouxa, ou não, ele tentou fugir com a Maria. Mas olha que coisa! Deu errado! E falhou! Errou! Mandou mal na parada! Então ele foi pego e levado para o Palácio das Tulherias em Paris. Como você pode ver até aqui, as coisas estavam caminhando para uma reorganização da sociedade francesa. Não que o bagulho fosse total, assim, que todas as coisas, todos os fundamentos e bases e estruturas tivessem se reorganizando. Mas a abolição dos privilégios feudais, mesmo só os que estavam ferrando a burguesia, foi uma conquista bruta. Tipo, dá pra ver aqui que a nobreza estava perdendo território. E isso era uma coisa muito importante. Mas nessa revolução ainda estava faltando uma coisa pra, tipo,
nortear essa reorganização social, para dar um rumo, para dar um texto pro bagulho. Fazendo uma analogia histórica / religiosa aqui, era como se tivesse faltando uma tábua dos 10 mandamentos para a Revolução Francesa. Em 26 de agosto de 1789, isso foi resolvido. E a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão foi votada e aprovada pela Assembleia Constituinte. E aqui eu vou fazer mais uma ressalva. Quem estava no poder nesse exato momento era a alta camada da burguesia. Eram eles que estavam encabeçando a Assembleia Constituinte. Então já é de se imaginar que todos esses princípios, artigos, reflexões que estão na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão fossem favoráveis principalmente a eles. Não é como se esse documento não valesse nada por causa disso. Os artigos que ele defende eram bem pra frente naquela época. Só que como hoje a gente já tá acostumado com muita coisa, às vezes fica difícil de imaginar outras realidades históricas. Então não se enganem, ele teve sim o seu valor, só não foi algo completamente absoluto. Apesar de que pra época foi um baque pra todas as monarquias e pra camada aristocrática. Esse documento foi tão importante que ele também serviu de base para a Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada pela ONU em 10 de dezembro de 1948. Agora, saindo um pouco do plano das ideias e indo pro plano real, assim, do que estava acontecendo na França, os caras ainda tinham muitos problemas para enfrentar. E quando eu digo muitos, entenda-se, muitos problemas. A alta nobreza e a nobreza provincial queria reverter a situação delas e recuperar sua maior fonte de rendimento, que eram os privilégios feudais. Por incrível que pareça, os camponeses ainda não tinham conseguido se tornar donos de um pedaço de terra. Ou seja, a revolução ainda não tinha dado em nada para eles. Os sans-culottes, que eram os pequenos artesãos, os lojistas, os jornalistas, os caras que ganhavam lá seu dinheirinho duro, suado, estavam tudo com o custo de vida altíssimo que tinha nas cidades. E estavam defendendo o tabelamento, ou congelamento, se você preferir, dos preços, já que a inflação era algo que estava tornando o estilo de vida deles impossível. E, em último lugar, o déficit público, que dispensa comentários, né? Como não era tão interessante assim resolver todos esses problemas, a Assembleia Constituinte resolveu se debruçar sobre o que mais estava afetando ela naquele momento, que era o déficit público. Ela teve uma sacada boa para tentar resolver a situação, só que a execução não foi tão boa assim. No dia 2 de novembro de 1789, eles nacionalizaram a maior parte dos bens do clero e emitiram os papelzinhos chamados assinhates. O rolê era para funcionar assim: as pessoas compravam os assinhates, que renderiam um juros anual de 5%, e o governo, ao invés de pagar em grana, convertia esse valor em bens confiscados da igreja. Por exemplo, terras, que os camponeses tanto queriam. Dessa maneira, as terras e esses bens poderiam ser redistribuídos e de repente dar uma revivida assim na economia. Agora, olha como isso funcionou na prática. Quem era mais rico, comprou mais e ganhou mais terras. Os que compraram em pequena quantidade acabaram negociando esses papeizinhos até o ponto deles virarem tipo uma moeda corrente. Aí o próximo passo lógico é o rolê desvalorizar, e aí quem era rico comprou mais ainda e conseguiu mais terra ainda a preço de banana. Como já diziam as meninas, de cima sobe, o de baixo desce. Ou seja, burguesia wins. Não sei se vocês se perguntaram isso, mas se prepara que lá vai a bomba. E o clero ficou lá de boas enquanto assim nacionalizavam os bens deles, confiscavam as terras deles, tipo, eles acharam da hora isso, falaram assim, não, pega, toma aí, a gente não liga pra esse lance de riqueza temporal, sabe? O bagulho aqui é todo espiritual, sabe? Essas paradas aqui não importam pra gente não, pode pegar. Naturalmente, eles ficaram doidões com o que estava acontecendo e provavelmente iam fazer alguma besteira. Então, para garantir a fidelidade do clero com a Revolução Francesa, a Assembleia Constituinte, em 12 de julho de 1790, promulgou a Constituição Civil do Clero. Na prática, o que aconteceu foi o seguinte: o Papa perdeu o poder de nomear os bispos, que passariam a ser eleitos por meio de uma assembleia, que nem aconteceu com os padres. E, em 27 de novembro de 1790, a Assembleia Constituinte exigiu que todos os padres jurassem lealdade à Revolução Francesa e parassem de reconhecer o poder do Papa. Isso separou o clero entre os juramentados e os refratários. Vou te falar, hein? Esse lance de Constituição Civil do clero criou uma forte oposição
por parte do clero, como por parte dos fiéis, que não estavam entendendo direito por que isso tinha que acontecer. Tipo, na visão ali do povo, a igreja era suave. Vendo esse monte de coisa louca acontecer, o Luís XVI ficou literalmente com o rabo entre as pernas e tentou chispar com a sua família para um outro lugar. Mas adivinha só o que aconteceu no dia 20 de junho de 1791? Ele falhou, errou, mandou mal, não conseguiu fugir de novo. Ele foi reconhecido na cidade de Varennes e trazido de volta para o Palácio das Tulherias 5 dias depois. Eu fiz uma brincadeira com isso, só que foi esse lance que começou a ferrar tudo. E eu vou te explicar por quê. Esse episódio deixou claro que a monarquia não estava curtindo nada essa história de Revolução Francesa, o que consequentemente acabou fortalecendo alguns ideais republicanos bem mais radicais. E isso veio acompanhado de um medo burguês relacionado a possíveis revoltas populares. E é aí que começa um outro nível de treta. A alta camada da burguesia começou a ver as classes populares como uma ameaça mais perigosa do que a própria nobreza. Então eles forjaram a história por detrás desse lance da fuga do rei para parecer que o rei na verdade tinha sido sequestrado, na expectativa de tentar salvar a monarquia. Já que no fundo, a alta burguesia e a nobreza tinham interesses muito mais parecidos do que os interesses reais do povo. Só que a partir de abril de 1791, o desemprego, os baixos salários e a alta dos preços dos alimentos começou a virar motivo de novas greves e de novas manifestações. Só que não mais contra a nobreza. Dessa vez, as greves e as manifestações eram voltadas contra a burguesia. O mundo dá voltas. Só que a reação burguesa foi ligeira. E em 14 de junho de 1791, eles aprovaram a Lei Le Chapelier, que proibia greves e manifestações vindas do povo. Declaração dos direitos do homem e do cidadão, que é bom e nada, né? Tipo, quando esse bagulho convém a eles, não, uma coisa muito importante que a gente tem que seguir, não sei o quê. Agora, quando eles se sentem minimamente acuados, olha o que acontece. E a treta não parou por aí. Rolou muita morte, rolou muita prisão, rolou muito fechamento de grupos políticos, jornais. Como vocês podem ver, para a alta burguesia, a revolução já tinha acabado. E a Constituição de setembro de 1791 só prova isso que eu tô te falando aqui. Ela estabeleceu uma monarquia constitucional ao invés de estabelecer uma república, que era um caminho muito mais lógico pro rumo que a revolução deveria ter tomado, ou tava tomando, ou pelo menos que o povo pensava que ia tomar. Dividiu os poderes em executivo, legislativo e judiciário, sendo que o rei era o executivo, que o legislativo era formado por deputados eleitos por voto censitário, que logicamente favoreceu pesado a burguesia, e que o judiciário era um poder técnico, ou seja, você tinha que estudar para fazer parte dele. Ela foi uma constituição que deixou a participação dos cidadãos comuns muito pequena. Já que para você eleger ou ser eleito, você tinha que ter uma renda base alta. Então, gente, o que imperava agora não era mais a luta do nobre contra o plebeu. O que imperava agora era a luta do rico contra o pobre. Cidadania. Um privilégio de poucos. Só que essa história, galera, vai longe ainda. Agora, a última coisa que eu tenho que explicar pra vocês, e que é muito importante que vocês saiam desse vídeo sabendo, é como e por que se inscrever no canal Revisão. Como é muito fácil, é só você clicar naquele botãozinho muito louco escrito inscreva-se ali na nossa página inicial. Ou só clicar aqui nesse link que a gente tá colocando. Por que se inscrever no canal Revisão? É porque toda semana vocês vão ver uns vídeos muito loucos que a gente solta. Se isso não basta pra você, se você quer espalhar essa mensagem, se você acha que a gente merece, compartilhe e dá um like, comenta o nosso vídeo. É uma força muito importante que vocês dão pra gente, porque isso é o que faz o canal continuar vivo. Isso porque eu nem tô falando do Facebook, do Twitter, do Instagram, de tipo várias outras paradas que a gente tem, que vocês podem encontrar a gente lá. Mas enfim, é isso aí. Até semana que vem.